Seja bem-vindo para esta série que está falando sobre Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a mediunidade. Eu escolhi de propósito o Atos dos Apóstolos, que é um livro do Lucas, é a sequência do livro do Lucas sobre Jesus. Ele fala agora dos apóstolos, mas na realidade é na direção do Cristo, sempre o trabalho dele. E Atos dos Apóstolos é um livro que, quando você conhece o Espiritismo e conhece mediunidade explicada por Allan Kardec, aí ele fica mais fácil de entendimento e não envereda por aquele caminho de milagres, de coisas sobrenaturais, porque aí você vai entender que cada fenômeno daquele é muito bem explicado, é perfeitamente explicado, é discutido no Espiritismo, não todos esses fenômenos mediúnicos, é discutido. O livro dos médios é a base, mas existem outros tantos livros, mas o livro dos médios do Allan Kardec é a base de você entender o fenômeno mediúnico. E aí, compreendendo isto, você vai poder entender o que é que o Lucas chama a atenção nesse livro. Nesse livro, ele não pega nem a vida de todos os apóstolos, ele pega de alguns, sobretudo muito do Pedro, do Paulo, do Felipe. Ele vai pegando alguns, mas o que ele quer na realidade é chamar a atenção, como é que aqueles primeiros cristãos faziam, para a gente poder entender esse fenômeno. É muito interessante e na ótica do Espiritismo é mais fácil de entender. O Atos dos Apóstolos é como se fosse um livro, você vai dobrando, a dobradiça. Você viu lá o livro falando de Jesus, Atos dos Apóstolos, depois ele vai, daqui a pouco ele vai entrar nas cartas, para a gente poder entender todo o fenômeno do Novo Testamento. O Novo Testamento, sem sombra de dúvida, é algo fantástico. O Novo Testamento é como se fosse os ensinos que Jesus deixou para o povo, para que nós possamos refletir sobre isto. Então, neste capítulo, ele diz sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos, a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. É muito interessante nesse capítulo que ele já fala sinais e prodígios. O João também usa muito esse termo, sinais e prodígios, que o Lucas está falando, porque a maioria chama de milagres. Ele diz, não, são sinais. E os sinais e os prodígios que Jesus fazia, ou seja, curando enfermos, porque no Evangelho fala sobre várias curas de enfermos, mas o Lucas e outros descrevem que eram milhares e milhares de pessoas que iam diariamente para Jesus, e Jesus curava. E essas curas, só um ou outro caso é que foi registrado. Mas Jesus curava cego, aleijado, leprosos, obsediados, que é um capítulo imenso, que só vai entender a obsessão na hora que você conhece mediunidade, para você entender a obsessão. Se não conhece, você vai ficar sem entender, não entende. Aí fica alguns companheirinhos chamando, sai demônio, se afasta demônio, toma amarrados em nome de Jesus. E não entender, porque se ele entendesse, o obsediado é alguém que está doente,
que momentaneamente está equivocado, está se afinando por alguma razão e está causando transtorno. Mas precisa, na realidade, de tratamento, de entendimento. E ele diz o seguinte, que havia muitos sinais e prodígios entre aqueles discípulos de Jesus. E ele diz, e eram feitos pelas mãos dos apóstolos, todos eles fazendo curas. E todos costumavam reunir de acordo no pórtico de Salomão. Esse lugar, Jesus fez muita curas aí. Eles iam por lá, sempre, todo dia passava lá. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele. Porém o povo tinha grande admiração por ele, o povo admiração. E aumentava o número de crentes no Senhor, multidão de homens e mulheres vinham. Você vê que era tão impressionado que eles às vezes pegavam doentes e colocavam ali por onde Pedro ia passar, com os apóstolos, Pedro colocava doente, cama, maca, ali, porque eles diziam que até o Pedro andando com aqueles apóstolos, a sombra do Pedro chegava a curar. Olha o jeito disso, como é que pode uma coisa dessa, a sombra do Pedro curar? Porque o magnetismo do Pedro, que é tão bem estudado lá no livro dos médiuns, o magnetismo do Pedro, como Jesus tinha o magnetismo. Lembra de Jesus lá na mulher da hemorragia, que ela dizia, basta eu pegar nele que eu sei curado, ela pega no pedaço da roupa de Jesus e ela é curada imediatamente. E Jesus diz, quem me tocou? Porque saiu de mim virtudes. Ela tinha tanta fé que trouxe as virtudes de Jesus para ela e foi curada. E a mesma coisa, essas pessoas com tanta fé tiravam virtudes do Pedro. E o Pedro era só instrumento, como ele fazia questão de dizer, eu não sou nada, eu não estou curando nada, é Jesus que está agindo através de mim. Então o médium que tem facilidade para cura, porque existe a mediunidade de cura, bem estudado no Espiritismo, ele não passa de instrumento. Se ele achar que é grande coisa, é um perigo, ele é só instrumento. Tem um trabalho do André Luiz, ele contando, para um médium, ele faz o sujeito senta ali numa câmara de passe e ele dá passe, porque ele está dando um passe, ou seja, impondo a mão, mas tem espírito ali ajudando ele. E ele vai, e aquela pessoa que estava sentindo uma dificuldade visual, quase cego, e começa a dizer que fica bom, e fica impressionado, e beija a mão do médium, o médium também se envaidece na hora, e o médium acha que fez grande coisa, porque na realidade foi o espírito que fez alguma coisa para ele, a espiritualidade que estava agindo através dele, e ele fica tão empolgado que entra outra pessoa para tomar passe, e o espírito se afasta. E ele dá o passe na pessoa, e a pessoa, quando termina o passe, diz, mas eu estou passando mal, eu estava muito bem, estou passando mal, e ele não entende que daqui a pouco tinha alguém elogiando, agora tem alguém falando mal, porque ele é sempre instrumento. O médium que tem consciência que é instrumento de Deus, ele está trabalhando para Jesus e por Jesus, ele pode fazer bom uso, sobretudo se a conduta dele for nessa direção, a maneira de pensar, de agir, ou seja, deixar a parte crística dele dominar, trazer a parte crística para a sua consciência, para ele começar a fazer bom uso. E o Pedro, até a sombra, as pessoas curavam. Isso, você veja que mediunidade fantástica esse apóstolo tinha, o Pedro, fazia, e ele disse, vinha também gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todo era curado, ou seja, doentes físicos, porque a doença física é reflexo do perispírito, e o perispírito é reflexo do espírito. Por isso, esse entendimento do homem, corpo, perispírito, espírito, vai ser muito importante para entender o homem integral. Até entender como é que faz esses caminhos, como é que esse mecanismo é feito, como é a fisiologia disso, como é que isso acontece. E ele diz o seguinte, ele cura fisicamente, mas tem pessoas que é atormentado por espírito imundo, ou seja, está obsediado. Tanto pode ser uma obsessão simples, como pode ser uma obsessão conjugada, às vezes conjugada. Eu lembro Jesus curando aquele homem de Gadara, quando ele diz, quem é você? Ele diz, sou uma legião.
era uma legião de espíritos que incomodava aquela pessoa. Eu lembro de Maria lá, Maria Madalena, eram 7 espíritos perturbando ela, Jesus curando. No Espiritismo nós vamos entender isto, porque não adianta você pegar, mostrar uma cruz para um obsessor desse, ele dá risada. Jogar água benta, ele dá risada. Não adianta você chamar ele de demônio, às vezes ele dá risada. O que adianta sim é você ter uma capacidade ética moral capaz de influenciar o espírito, e esse entendimento sobre a obsessão e desobsessão é muito importante nessa sequência do Atos dos Apóstolos. E esse assunto o Pedro traz, mostrando sinais e prodígios. Então você vê Atos dos Apóstolos mostrando na realidade os apóstolos como médios, mas um médio a serviço do Cristo e para o Cristo. Só que hoje nós temos a compreensão do Espiritismo, porque daqui para frente o número de mediunidade é tão crescente que os homens de ciência, que a sociedade daqui a pouco vai discutir sobre mediunidade, mas discutir de uma forma que possa fazer bom uso desse caminho. Esse bom uso passa pelos trabalhos de base do Allan Kardec e passa pelo trabalho de modelo e de guia do Mestre Jesus de Nazaré. Por isso, associar Jesus de Nazaré com o conhecimento de Kardec, aí você entende porque o Espiritismo é a terceira revelação. O Espiritismo é o Consolador prometido, o Espiritismo é a volta do Cristo, que está chegando agora para a sociedade, que ainda não entendeu, como também tem judeus lá atrás esperando o Messias. O Messias chegou, tem 2000 anos, o Messias já voltou através do Espiritismo, e ainda os companheiros não estão acreditando nisso. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso.